é uma entidade que ele, quando o consulente chega na entidade com um padrão vibratório muito baixo, essa entidade, primeiro ela aplica a cromoterapia, a aromaterapia com o consulente. E depois ele faz um trabalho de elevação espiritual com esse, de padrão vibracional com esse consulente. Ele leva esse consulente para a mata, aí ele leva esse consulente para uma cachoeira, ele leva esse consulente para o alto de uma montanha, para o meio de uma pedreira. Ele eleva o padrão vibratório daquele consulente de tal forma que quando ele vira para o consulente e pergunta: como que você está se sentindo agora? O consulente: nossa, eu estou ótimo, nossa, está muito bom. Aí fica mais fácil para ele conversar com aquele consulente ali. Aí ele já vira para aquele consulente: isso, filho, é assim que você precisa estar, é assim que você tem que se manter. Então agora você vai se manter nesse padrão e não vai deixar mais sua vibração cair. A hora que você sentir que está caindo, vamos lá, mentaliza a cachoeira de novo, mentaliza o banho de água da cachoeira, mentaliza o cheiro das flores, mentaliza a relva, se coloca lá nessa energia e mantém seu padrão vibratório elevado de novo. O consulente sai feliz da vida. É fantástico. Observa vocês, cada médium trabalha com a entidade de acordo com o conhecimento do médium, de acordo com a sensibilidade do médium. A Ana, por exemplo, todas as entidades dela, todas, sem exceção, utiliza essas técnicas de levar o consulente a esse ponto, isso vibratório. Nós estamos falando de duas coisas aí. A, levar o espírito desencarnado. B, levar o consulente encarnado. Então nós temos aí duas situações. E observa vocês, dessa lei oitava até a 10ª, vocês estão fazendo isso todo dia, só não tinha nome. Vocês estão fazendo isso aqui todo dia, só não tinha nome. Agora, exatamente. Igual aquele curso que nós fizemos. Agora sabe o que está fazendo, eu comentei. Igual aquele curso que nós fizemos com aquela dona Ana, não sei o quê. Todo mundo tinha aplicado, carinha. Todo mundo tinha aplicado. Então observe, senhores médicos, a partir desse momento, todos vocês estão com a sensibilidade e conhecimento adquirido que leva-se o consulente no sítio vibratório. B, eleva-se o padrão vibratório. Vocês estão cansando de vocês todo dia aí. Eleva o padrão vibratório, tira a dor dele, muda a roupagem de Cristo, eleva o padrão vibratório, faz de Cristo, cura ele, aí ele perdoa aquilo que estava dentro, aí vocês encaminham. Você está falando isso porque eu disponível para eles, sou magos para fazer esse serviço. Espírito maldoso. Um espírito, vamos dizer assim, um espírito que esteja arraigado no mal ali, às vezes há necessidade de você abaixar a vibração dele, rebaixar a vibração dele, não colocando pior ainda, mas a energia dele, porque a energia dele é tão pesada, é tão forte, que ele está assim, contaminando todo o ambiente. Então, quando é um mago negro, a primeira coisa que você vai fazer, você vai criar um círculo de contenção em torno dele, para que a energia dele fique ali só naquele espaço. Aí depois você vai usar as técnicas que depois nós vamos ver lá nas técnicas, as técnicas para tratamento específicas para magos negros. Você vai fazer a atenuação dessa vibração dele, retirando amuletos, instrumentos, cajados, armas, ferramentas, retirando tudo isso, queimando, desintegrando tudo isso. E se for necessário, você vai utilizar uma dessas técnicas aqui, que agora eu vou falar, utilizar uma dessas técnicas e levar ele lá no passado e desfazer a iniciação dele lá no passado. Você pode desfazer a iniciação dele lá no passado. Bruxo, faz isso. Exatamente, vai desfazer a iniciação dele lá no passado. Você vai utilizar as técnicas de atenuação da energia dele. Pode até fazer o que você já nos ensinou aqui, desdobramento dos corpos. Exatamente, você vai inverter spin, você vai desdobrar corpos, você vai utilizar as técnicas acessíveis
que nós vamos passar uma por uma delas quando a gente chegar lá na aula 10. Direitinho, para que você, quando chegar um mago negro, você saiba como lidar com ele. A primeira coisa importante é você saber que você tem que criar um círculo de contenção em torno dele, para que ele não contamine o ambiente. Gente, isso é astral, não é ponto de escape. Isso, essa semana. Se ponto de escape, não. Tem todos os pontos firmes em tudo, tem os campos de força prontos. Mas não precisa. Essa semana não precisa. Não é coisa de médico. Não precisa. Esta semana nós tivemos uma situação em que poderíamos ter usado um campo de força e não usamos. Poderia ter tido um melhor resultado. Foi no tratamento daquela senhora, se tivesse criado um campo de força. Você criou. Você lembra que eu falei assim, qual é o campo de força que você vai fazer? Você falou os médios, uma direita, uma em cima da outra. Mas não criou. Criou um campo. Não, veja bem. E se nós criamos um campo com um objetivo, estou dizendo um campo para o processo de remoção dos espíritos. Faltou isso. Já feito isso. Porque eu fiz essa pergunta para ele, Ricardo. Quando começou, que veio chamá-la antes de abrir os trabalhos, você tinha começado a palestra, eu falei, qual campo de força vai atuar? Aquele campo nós fizemos para poder a indenização do médio e a corrente para distribuição. Mas você criou corrente magnética. Os meninos pegaram no peixinho, pegaram de cá, criou Está para incorporar, mas na hora do trabalho lá, na hora de tratar e conduzir os espíritos, os bolsões, né? Criar, é simples o comando. Isso, é simples o comando. Criando um campo de contenção coletivo. Criou o campo de contenção. Aí depois, eu gosto de fazer o sinal. Coloco a mão sobre o campo que eu criei e trazendo os irmãozinhos para dentro desse campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltou a experiência, a prática e o reflexo de termos feito isso. Fica a lição para aprender. Exatamente. E isso aí também é errando que a gente aprende. Então, com certeza, da próxima vez, se o senhor não se lembrar, outro vai lembrar. Por isso o meu comentário. Exatamente, outro vai lembrar. Vamos criar um campo de contenção para colocar esses irmãozinhos. Porque criando esse campo de contenção, fica mais fácil para você tratá-los. Muito mais fácil mesmo, né? Então... já tinha feito lá. Oi? Ah, com certeza, né? Aí, ó, então, nós vamos agora para a lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. É o que eu acabei de falar para vocês. É a lei de você deslocar com o espírito de acordo com a necessidade. Por exemplo, um espírito que está obsediando a Cássia. E ele bate o pé que ele não vai largar do pé da Cássia, porque a Cássia na última encarnação matou ele. Ou então fez ele sofrer, qualquer coisa assim. Acontece muito nos descartes. Exatamente. Não largo, não vou largar. Aí você vai falar para ele, olha, então eu vou te mostrar que esse sofrimento que ela te causou foi simplesmente a colheita. Você colheu o que você plantou numa existência anterior. Então agora eu vou te levar numa existência anterior, onde você é quem plantou esse mal. E, inclusive, antigamente eu usava muita técnica. Volta na encarnação anterior. Aí, na encarnação anterior, a Cássia aprontava com ele de novo. Aí, ou seja, ele já vinha recebendo a rebordosa há várias encarnações. Então, aí ele falava, ó, de novo, essa mulher só me faz sofrer. Aí eu fui e falei, não, vou aperfeiçoar essa técnica. Eu falo, volta lá no momento do plantio. Volta lá na encarnação, onde, por seu livre-arbítrio, você causou esse mal que repercutiu nessa encarnação, tá? Vou te mostrar que a Cássia foi só um instrumento disso. Retorna lá. 1, 2, 3. Aí ele dá aquele salto no espaço e no tempo. Por que que fala espaço e no tempo? Porque ele volta no espaço, porque nós estamos aqui Brasil, e ele volta lá no Egito. Ele vai para África,
ele vai para Lemúria, ele vai para Atlântida, a libélula. Ou então ele vai no tempo também, e vai no tempo também. Por exemplo, vai para a África há 5.000 anos atrás, lá no norte da África, lá no Egito, ele vai para aquela região ali há 5.000 anos atrás. Então esse salto é no espaço e no tempo. Você pode deslocá-lo para a China feudal, deslocou no espaço e no tempo. Então, ou então você pode levá-lo, como eu falei, no tratamento para os magos negros. Você leva ele para um templo na Lemúria, onde ele foi iniciado, na Atlântida, onde ele foi iniciado. Então você dá esse salto, esse deslocamento com esse espírito, e é extremamente importante. É uma lei que há necessidade de eu falar sobre ela agora, a lei do choque no tempo. Eu posso levar para todas as encarnações, se for necessário, até... Sim. Isso, exatamente. Até atingir o objetivo. Até atingir o objetivo. Incorpora em você hoje um rapaz que puxei a encarnação dele, muito difícil. Puxei 2. Até Puxei 4, né? 3, 4, 5, foi 8. Foi na Nara, não foi na Não, 8 situações. Aí, a melhor situação que eu vi nele em 8 encarnações foi o Mago Negro. Com o Mago Negro, o que eu fiz? Tirei todo o material dele, foi incinerado, voltei ele à idade antes, na idade que ele receberia a outorga dele, ele não recebeu a outorga. Para não receber a iniciação. Entendeu? Aí ele ficou considerado seus 18 anos, 19 anos. Entendeu? Então, aí pegamos aquelas 8 encarnações dele, descartamos todas as 8 encarnações. Aí é como se ele não tivesse... Aí eu fiz a despolarização de memória dele, expliquei, os seus pecados estão perdoados, mas a responsabilidade de resgatar cada um deles, você continua com ele. Hoje assistente do Vô Manabé. Olha que Aí é maravilha. como se ele não tivesse sido iniciado. Só foi antes Isso. Você fez também com aquele mago, que era mago negro, eu me lembro que foi a parede da Nara, que o nome dele é Lúcio, que ele veio, ele desfez toda a iniciação, com os conhecimentos claros, e assumiu na casa cuidar das crianças. Lúcio, que até abriu Que maravilha. para cuidar das nossas crianças. Então, graças a Deus, gente, olha, muitas dessas técnicas não tinham nome, nós não sabíamos nem que era apometria. Mas já praticava. Sim, Chico. A minha dúvida, eu já vi vários trabalhos seu lá, é quando esse fenômeno de fazer essa regressão do tempo, essa velocidade quântica, de onde é e como que isso acontece e materializa verdadeiramente essas situações todas. O passado da pessoa, de várias encarnações, vai lá, tem que assistir várias técnicas que vocês usaram. Porque ele me encabulou demais. Agora você está falando, eu estou em dúvida ainda. Como que isso é possível? É tirado de onde? Da caixa acástica? Ou é o salto quântico? Não, mas o salto quântico tirado de onde? O que é interessante é nós termos aquela visão de que no plano espiritual não existe noção de tempo e espaço. Então, o poder de viajar no tempo e no espaço, estando num nível astral, é muito rápido. Tanto que muitas vezes já aconteceu de eu estar lá doutrinando, principalmente com a Maria Ângela, que ela tem uma capacidade rapidíssima de chegar nos locais. Às vezes eu falo, vai lá na encarnação onde você já... Aí ela, já vi. Tô vendo aqui, ó. Eu fui pai dela. Ah, você foi? Já tô vendo. É tão rápido que é incrível a velocidade. E, exatamente. Eu acho que ultrapassa até mesmo a velocidade, a maior velocidade que é conhecida pelo homem hoje, que é a velocidade do pensamento.
porque é a maior que existe, né? As pessoas achavam que era a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Hoje a gente sabe que é a velocidade do pensamento. Todas as informações não estão no corpo búdico dele. Corpo búdico. E aí o que acontece? Você acessar esse conhecimento, esse momento, essa vivência de forma tão rápida, é como se você retirasse aquele arquivo ali do corpo búdico e botasse o filme para ele lembrar. É muito rápido, é muito veloz e é muito positivo. Além do seu comando, do SAT e tal, existe ali uma egrégora espiritual que está manifestando para que essas conexões... Com certeza, porque como a gente sempre fala, nós somos apenas a ponta da lança. Nós somos os instrumentos. Quando eu dou um comando ali, eu estou dando um comando, a espiritualidade lá no plano espiritual já chegou há tempos. Já foi lá, buscou a memória, trouxe, fez a viagem e tudo mais. Na pergunta hoje, nós só para complementar a ideia. O campo vibratório, como é que você consegue me explicar a relação do animismo quando você tem um conteúdo bastante robusto em determinados médios? Aí, para um trabalho X, esse médico vai se portar melhor porque ele tem conteúdos para que haja manifestação de espíritos com uma linguagem melhor, etc. E tal. Aí, nesse caso, é mais rápido ou essa frequência sempre resolve? Posso complementar a pergunta? Claro. Gente, por que a Ana manda todo dia vídeo para todo mundo? Por que faz uma série de lembretes? Por que ela faz essas apostilas? Por que ela faz uns 4, 5 folhas e entrega para todo mundo ler, sabe? A entidade espiritual trabalha em cima do gabarito de conhecimento da entidade. Ela, a entidade, ela detém todos os conhecimentos. Mas como ela trabalha em cima ela não vai buscar, ela tem que buscar na sua memória física. Aí você recebe a sua memória espiritual, que é a bagagem de conhecimento adquirida, não só nesta, mas em outras vidas. Quem estuda mais, sabe mais. Eu não vou citar nome, não, que é deselegante, mas nós temos médios aqui mais obtusos, outros mais inteligentes. Esses médios mais obtusos dificultam a vida da entidade. Os médios mais inteligentes, estudiosos, facilitam a vida da entidade. E se estudar os corpos, tem que ser tudo, né, Lau? Exatamente. A caixa de dados, banco de memórias. Pedro destrinchou na hora que está dando ali, ó, dos corpos. O médium que tem uma capacidade de comunicação e de se sintonizar por si mesmo com aquela frequência ali, ele ajuda demais o doutrinador. Ele ajuda muito o doutrinador, que inclusive ele vai indicando os passos que aquele doutrinador precisa dar para poder fazer. É muito comum o próprio médium virar e falar: fulana, energiza tal chakra meu. Eu estou precisando de energizar esse chakra porque eu não estou conseguindo fazer a conexão. E quando ele vai transmitir a informação, como eu falei, o caso da Maria Ângela, que é bem clássico, ela é uma médium que tem 30 anos de conhecimento mediúnico. Então, quando ela vai passar as informações, ela passa com muito mais detalhes, com muito mais perfeição do que aquele médium que ainda não está acostumado com o trabalho. Tanto que ela tem o costume de fazer o que nós chamamos de autodoutrinação. A entidade vem e ela mesma trabalha a doutrinação sem a presença de um doutrinador ali. Sim, não. Você relatou o caso do espaço-tempo, do deslocamento do espaço-tempo, indo para o pretérito. Lacerda coloca algumas técnicas, alguns casos em que eles fizeram durante a doutrinação para que o espírito pudesse visualizar uma situação como poderia ocorrer. Isso. Um deslocamento do espaço-tempo futuro. Poderia falar sobre isso? Exato. É uma das técnicas de doutrinação extremamente importante, porque você leva o espírito lá para o passado
e mostra para ele que ele é quem plantou aquela sementinha ali. E mesmo assim ele fala: não vou perdoar, porque eu fiz errado com ela no passado, fiz, só que ela não me perdoou. Então agora por que eu vou perdoar? Não perdoo, não vou. Aí a gente vai falar para ele: então agora eu vou te levar para o futuro, onde você vai sentir, vai ver e sentir as consequências de você continuar, de você permanecer nessa postura. E aí é super interessante quando você dá o comando. Você dá um comando, aí é muito interessante. Eu geralmente dou o comando específico. Vai para daqui 20 anos. Vai para daqui 30 anos. Mago Negro, vai para daqui 300 anos. Que aí é certeza de exílio. Aí ele vai ver a situação em que ele vai estar se encontrando, se ele não mudar. Aí ele sente dor. Alguns estão em estado de ovoidização, alguns estão exilados, alguns estão em grande sofrimento, estão queimando, estão sofrendo muito. Aí ele geralmente ele fala: pelo amor de Deus, me tira daqui. Fala: não, mas eu quero que você sinta o que vai acontecer com você se você continuar. Não, eu já vi, eu não quero isso não. Ótimo. Aí a gente traz ele. Aí a gente fala: olha, agora eu vou te mostrar uma outra hipótese. É a hipótese de você aceitar a nossa proposta. Se você aceitar a nossa proposta, deixar de obsediar a nossa irmãzinha, aceitar o caminho do crescimento, aceitar a nossa ajuda, nós te conduziremos para um local onde você vai receber todo o tratamento que você necessita. Então agora, vai para o futuro e vivencia a realidade dessa segunda opção. Se você aceitar a nossa proposta. 1, 2, 3. Então, agora onde você está? Nossa, eu estou num lugar bonito. Bonito como assim? Tem uns prédios enormes, um jardim maravilhoso, um monte de gente branca, um monte de gente de branco. Ah, você está numa colônia? Sim, eu estou numa colônia. Nossa, e como você está? Nossa, eu estou me sentindo tão bem. Ah, você é bem tratado aí? Sou bem tratado. Agora dá uma olhada para o seu corpo, olha para você mesmo. Como que você está? Estou perfeito. Nossa, minhas mãos, meu corpo está perfeito. Ótimo, então tá bom. Essa, como eu te falei, é uma possibilidade. Agora volta aqui para o dia de hoje. Traz ele para o dia de hoje. Aí, agora vê a sua realidade hoje. Essa é a realidade que você quer ter? Não. E agora pior ainda, aquela realidade da primeira opção, você quer ter aquela realidade de jeito nenhum. E a realidade da segunda opção? Não, aquela eu quero. Ah, ótimo. Então o que você precisa agora? Perdoar nossa irmãzinha. Ah, mas é muito difícil perdoar. É muito difícil perdoar. Mas eu posso fazer uma promessa para você. O quê? Eu vou tentar. Do fundo do meu coração eu vou tentar. Porque eu quero ir para aquele lugar. Eu quero melhorar. Mas aí me dá um tempo para eu digerir, para eu absorver isso aí. Quem sabe lá, recebendo mais conhecimento, aprendendo mais, eu consiga perdoar. Ótimo. Então tá bom. Você aceita aí então? Aceito. Ótimo. Agora corta toda a ligação que você tem com a nossa irmã. Desliga toda a conexão mental. Retira todos os fluidos que você deixou impregnados nela. Desliga plenamente da nossa irmãzinha. E você está vendo os mentores que estão aí? Sim. Pois é, eles são caravaneiros lá daquela colônia. Eles vão te encaminhar para lá, tá bom? Ótimo, então tá bom, pode seguir. E ele vai feliz da vida. Agora uma coisa interessante. Da mesma forma que aquela vivência lá do passado foi retirada de dentro dos registros acásticos dele, lá do corpo búdico dele, a lembrança foi retirada dali, aquela situação foi que ele vivenciou, foi retirada dali, o acesso foi através do corpo búdico. Ótimo.
quando você faz o salto para o futuro, esse salto é em hipóteses. Então você está acessando ali o corpo mental dele. Você está acessando o mental dele. Você está levando a mente dele para hipóteses no futuro. Então aquilo ali não é concreto, não é algo absoluto que vai acontecer. O futuro A Deus pertence. Então são hipóteses que você mostra para ele. E então você levando ele em corpo mental, aí ele consegue ter a plena percepção daquilo lá, da situação que ele vai vivenciar no futuro. Sim? Mas aí seria igual a elevação de forma artificial, seriam impostos artificiais criados por ele mesmo ou pela espiritualidade? Não, essas hipóteses? Ou para o futuro? É a mente dele, mas conduzida pela espiritualidade sem saber, ou ele simplesmente cria... Não. A espiritualidade é que conduz. Porque o propósito ali é doutrinar ele. A mente dele não está preparada para aquela realidade ainda. Ou seja, alguém que só viveu na dor, mito da caverna, viveu só no escuro, ele vai conseguir vislumbrar a luz? Não. Então a espiritualidade vai lá e molda aquela realidade ali que é apresentada para ele. Inclusive eu já vi isso, informa pensamento. Eu já vi um doutrinador que ele usa a técnica da tela. Não, eu vou colocar uma tela, é como se colocasse uma TV ali na frente dele, onde você vai ver aquela realidade. Eu não gosto dessa, exatamente, um espelho. Eu não gosto dessa, por quê? Porque ele só vê, ele não sente, ele não vivencia. Então eu prefiro conduzi-lo a esse futuro hipotético, tá? Para que ele vivencie, para que ele sinta, ele tenha sensações. Aí é bem mais fácil para poder fazer a doutrinação dele, sim? E no caso com a personalidade, eu posso fazer a mesma coisa? Perfeitamente. Porque a personalidade, você vai mostrar para ele, para ela, duas situações interessantes. É a consequência para ela e para a ponta, para o encarnado. Porque se você continuar se manifestando no psiquismo do nosso irmãozinho, do jeito que você está se manifestando, vai lá no futuro e vê a consequência. Vai estar lá, nós dois estamos no manicômio. Ele está no manicômio físico e eu sofrendo com ele do lado espiritual. Então, é esse o futuro que você quer para sua ponta? Ó, lembra, a sua ponta é você, reencarnado. É o síndico do condomínio. Porque você faz parte de um condomínio espiritual. E ele é um representante aqui no físico. Você quer que ele sofra desse jeito? Porque aí não vai ser só ele que vai sofrer, vai ser você e todas as demais personalidades dele, que em vez de estarem ajudando para o crescimento dele, vão estar sofrendo com ele. Então, para pensar, não vale a pena isso. Em vez de você continuar nessa situação aí, volta para o agregado espiritual dele, volta para dentro desse condomínio e vai auxiliar esse síndico, vai ser o subsíndico, vai auxiliar ele a se melhorar. E o resultado é fantástico. Eu sou um bandista. Recentemente tivemos material aí. Eu sou um bandista, eu estou um bandista. Ser e estar. Ser e estar. Aí nós vamos fazer a mentalização. Vamos no mar, vamos na mata, depois agregamos o fluido do colo, tudo. De cada 10 médios dele, nós encontramos que ele está boiando. Tem uma interrogação em cima da cabeça dele, não entendeu nada. Ele faz isso a semana inteira e não entendeu nada. Tem pessoas que a credibilidade e a imaginação dele é tão irrisória que nem uma interrogação tem só um ponto. Vai ter que pegar esse e trabalhar no individual. Não tem como. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já falou que nós treinando para ver se essa instituição, ela tem os 4 pontos de assentamento enfincados na construção nos 4 cantos. Essa casa tem posto de atendimento em cima do congado. Essa casa tem scanner
da porta de entrada, scanner na máquina, scanner aqui. Você tem Uma área de 200 metros. E como é que fica a credibilidade? Ponto. Certinho? Fazer uma explicação para você. Câmara de ozônio. A imaginação das pessoas e a credibilidade dentro do próprio terreno. Ponto. Agora eu quero explicar uma coisa. Toda essa técnica